Olá, eu sou Janaína Cristina de Jesus e o tema ao qual estamos sendo convidados a pensar, e eu os convido também para pensarmos juntos, combina quatro termos: administração educacional, sistemas e instituições. A própria combinação desses termos já é, por si, um ótimo convite para a gente se interrogar sobre determinadas questões. Por exemplo, vamos começar aqui pela ideia de administração. Se eu olho por aí, pela sociedade, no dia a dia, todo mundo diz: é preciso administrar melhor o tempo, é preciso administrar melhor os seus recursos, né? Então, administrar é uma ação do homem, sobretudo na sociedade moderna. Homens e mulheres administram, buscam recursos, buscam utilizar da melhor forma possível os recursos de que dispõem, correto? Então, a administração no sistema capitalista, ela tem finalidades específicas, que é garantir o melhor uso dos recursos para um determinado fim. Isso tem um autor que chama Vitor Paro, que a gente vai estudar, e ele é bem taxativo em definir assim o que é a administração. Entretanto, quando a gente pensa em administrar o que, nesse sentido, nós precisamos cair imediatamente para a compreensão do que é a escola. Então, administração educacional, administração de instituições educativas. E aí, a pergunta seguinte é: qual a finalidade das instituições educativas? É gerar certificado? É gerar dados do IDEB? Qual é a finalidade mesmo, lá no fundo, a origem, a razão de ser, aquilo que contribui para uma sociedade melhor? Então, a finalidade da escola, vamos partir do entendimento que é formar do melhor modo possível a humanidade que existe em cada um de nós. Cada um que chega nas instituições educativas tem o direito de se apropriar de tudo que a humanidade vem construindo. Também é o Vitor Paro que ajuda a gente a pensar nesse sentido. Então, veja, se a finalidade é essa, eu preciso buscar os melhores recursos, fazer do melhor modo, fazer de um modo coletivo todos os esforços para que a instituição cumpra a sua finalidade. Essa talvez seja uma primeira fração desse curso que nós vamos desdobrar em muito e muito mesmo. O outro termo que também já nos leva para ampliar a nossa percepção é a ideia de sistema. A ideia de sistema no singular ou a ideia de sistemas no plural, que vai tirar a gente um pouco dessa vinculação específica a uma unidade, a uma realidade escolar e nos projetar para uma compreensão de totalidade. Perceber que cada instituição, que é o cotidiano de todos e todas os trabalhadores da educação, vamos pensar merendeiras, porteiros, quem está ajudando ali, auxiliando na limpeza e no próprio secretaria da instituição, todos os profissionais que ali estão são definidos legalmente como profissionais da educação. E como profissionais da educação que somos, a ideia de compreender que fazemos parte de um sistema no geral, que tem um autor que é o Dermeval Saviani, que vai trabalhar essa ideia de um sistema nacional, ou uma compreensão de que estamos, assim, em sistemas. Nesse sistema, além de pensar a instituição que realiza efetivamente a escola, né, a educação escolar, nós vamos pensar um pouco a finalidade dos conselhos de educação, seja municipal, estadual, nacional, dos planos também, né? Como é que o Plano Nacional de Educação, eu até pensei em trabalhar, nos trouxe aqui esse autor, é o Luiz Fernandes Dourado, que é uma referência para nós, né? É um educador que, inclusive, ajudou a pensar muito da origem desse curso, da formação dos técnico-administrativos como parte dos profissionais da educação. Então, a gente vai entender um pouco os sistemas, as finalidades, por que os conselhos são tão importantes e estão tão esvaziados. Por que os órgãos de controle social têm perdido tanta importância? Também uma formação crítica é parte do nosso exercício aqui. Uma outra dimensão para que a gente compreenda, a própria ideia das instituições, a particularidade. Como é realizar o nosso trabalho com crianças nas instituições de educação infantil? Uma particularidade, um jeito de fazer a gestão, um jeito de administrar
aquela condução de um fazer educativo ali, e na escola com crianças e adolescentes. E essa mesma escola quando abre à noite para jovens, adultos e idosos. Então vejam, são muitos universos que se materializam no cotidiano. E quem é que faz efetivamente esse trabalho, quem dá vida para essas instituições? Esse elemento é um que a gente não pode perder de vista. Então, nessa combinação, é, instituições educativas, sistema educativo, sistema nacional, sistema, se for um sistema único ou se forem sistemas, e a própria administração educacional, todas essas dimensões estão assentadas no fazer de cada profissional da educação. Então, o convite desse curso é nessa direção, que a gente se sinta parte, que a gente compreenda a gestão, por que que é princípio a defesa da gestão democrática, não é qualquer gestão, não é empresa, por que que não é, qual a particularidade, enfim, esse convite inicial para abrir perguntas de algo que às vezes está naturalizado no nosso cotidiano, e precisa ser retomado, assim como pergunta, para que faça sentido todo o nosso fazer e a luta pelas condições de realizar do melhor modo possível aquilo para o que a instituição educativa foi criada. Muito obrigada, eu espero que vocês se preparem para o nosso próximo